Olá, pessoal. Me chamo Júlio Nascimento. É um prazer enorme estar aqui. Sou doutorando pela Universidade Evangélica do Paraguai, né, junto com a minha orientadora, a professora Andréia Fernandes. A gente vai, então, trabalhar um pouquinho as questões de educação de jovens e adultos, né, e meio ambiente para entender a percepção desses jovens, tá? A gente já começa, né, falando da importância de trazer luz para esse grupo, né, que é a educação de jovens e adultos, pela falta, né, e pela necessidade de mais estudos e pela questão também, né, de incentivar, né, a pesquisa em cima desse grupo para que cada vez mais se qualifique a educação de jovens e adultos, tá? Também lembrar que esse é um fragmento da minha tese de doutorado, né? Então a gente está trazendo aqui uma pequena parte dessa pesquisa, né? Um pequeno recorte para a gente discutir nesse artigo e nessa apresentação de trabalho, tá? Que, né, caso fique alguma dúvida, eu já me coloco à disposição, né, para que vocês façam leitura do artigo e também entrem em contato para tirar as suas dúvidas comigo. Bom, o objetivo, como havia falado, é verificar a percepção, então, dos estudantes da EJA com relação a meio ambiente. O trabalho se justifica, né, pela questão de contribuir para o desenvolvimento das políticas educacionais, para que elas sejam mais eficazes e também promover uma inclusão educacional e a conscientização ambiental. Dentro do nosso referencial teórico, a gente vai abordar alguns autores que vão falar sobre a educação de jovens e adultos, a parte histórica, a parte também do perfil e um pouco sobre a questão da educação ambiental na EJA, né? Mas, segundo Jardilino e Araújo, durante ali as primeiras décadas, né, do século XX, surgem propostas para essas reformulações, né, voltadas à erradicação do analfabetismo de adultos, né, e se pensava como reformular essas salas de aula, né, mas também eliminar o analfabetismo traz um grande fantasma, né, para o Brasil, que são perder o controle dessa população, né, então alfabetizar eles também é dar poder, também é, né, torná-los críticos e fazer com que eles tenham voz. Então isso deixa a educação de jovens adultos no começo bastante preocupada. E a partir disso, Freire então nos fala, né, que a educação de jovens adultos ela virou um mero ato de depositar palavras, né, sílabas, letras, e que esse adulto ele era alfabetizado, mas ele não era um ser crítico, né? Então também com esse advento da industrialização as mudanças também foram introduzidas nesse sistema educacional, mas para quê? Para que a mão de obra ficasse qualificada. Então, em momento algum, né, ao longo de muitos anos na educação de jovens adultos no Brasil, a ideia era, né, que os mesmos fossem críticos, né, que os mesmos fossem preparados para isso, para se tornarem de fato cidadãos e se empoderar de determinados assuntos. Bom, né, esses são alguns dos pequenos desafios, né, para esse público. E falando um pouquinho da estrutura da EJA, para quem, né, não recorda ou nunca, né, parou para dar uma olhada, a EJA hoje ela é uma modalidade de ensino, né, que se difere um pouco do ensino regular, aonde aquele aluno que tem 17 anos de idade e não tem vaga no ensino médio à noite, ele já pode estar ingressando na EJA, ou, né, se caso ele tenha 18 anos, ele já pode, né, tendo vaga ou não, ingressar à educação de jovens e adultos, né, que é o que a maioria das vezes acontece, né, eles completarem 18 anos e migrarem para a educação de jovens e adultos. Né. O ensino fundamental da EJA, ele pode ser feito em 2 anos e o ensino médio em 1 ano e meio. E hoje uma outra questão que vem, né, para favorecer ainda a procura pela educação de jovens e adultos e também o grande crescente de jovens procurando jovem adulto, a EJA, né, é a questão da facilidade do IAD. Então, eles podem, né, fazer as aulas à distância ou semipresencial, e isso vem fazendo com que os alunos migrem do ensino regular para a educação de jovens e adultos. Tá? A outra coisa também, né, que Cora e Araújo destacam é que são pessoas, né, de classe média baixa, né, são trabalhadores que tiveram que optar por trabalhar ou estudar, ter o conhecimento, a sobrevivência. Então sempre, né, o
foco principal da EJA vão ser trabalhadores, né? Ou pessoas que estão buscando o seu diploma para uma mudança, um upgrade aí de carreira, de trabalho, né? E de qualidade de vida. Já dentro da educação ambiental, né, a gente vai falar que a educação de jovens e adultos, como qualquer outro processo educacional, então também visa essa questão dos conhecimentos, né, da postura crítica, criativa, né, e que isso também é papel das questões ambientais, né? Então, a gente vai dizer que a educação ambiental dentro da EJA também vai buscar estabelecer esse diálogo, né, entre saberes, as experiências, né, trazendo os conhecimentos prévios que esses alunos vão trazer de suas casas para dentro dessa sala de aula. Nesse contexto, é muito importante, né, a integração da educação ambiental, né, no cotidiano desses indivíduos. Esse enfoque, né, vai introduzir elementos que contribuem para a formação de cidadãos mais confiantes, mais conscientes, né, e também defensores das questões ambientais, né. E a partir dessa visão, vai ser crucial destacar, né, que a educação ambiental ela desempenha um papel estratégico, né, dentro dessa sala de aula, e ela vai oferecer oportunidades, né, para que todas as faixas etárias aí criem essas conexões, né, e que também elas lidem com essas questões ambientais com mais facilidade no seu dia a dia e fazendo, né, e tornando a sala de aula um ambiente de discussão para esses assuntos. Bom, a metodologia que a gente optou, né, é a metodologia qualitativa, né? A gente utilizou de questionários, né, para fazer nosso ICD, com perguntas abertas, com perguntas com escala Likert, e a gente fez, né, encaminhou para 68 alunos do ensino médio da EJA do SESC, de um polo do Rio Grande do Sul, aonde 50, né, responderam, fizeram a devolutiva. Então, a nossa amostragem é formada de 50 alunos, tá? Desse universo de 68 de um polo, né, IAD do SESC. Bom, começando a falar sobre análise, né, e discussões aí sobre a nossa temática. A gente abriu o nosso questionário perguntando para eles o que significava meio ambiente. Aonde, né, então, como resposta, 46% disse que era recursos naturais, tesouros naturais, fauna e flora. 34% falou que era o lugar onde viviam e 23% falou que era a vida. E isso vem, né, só confirmar o que Reigota e o que Martinho e Talamone falam, né, que essa visão de meio ambiente sempre passa por essas questões de elementos naturais, elementos bióticos, abióticos, fauna e flora, né, e também que a maioria dos alunos sempre vai ter essa visão naturalista no meio ambiente. Então, né, fecha muito com o que os autores falam. Tá? Outra coisa também, né, foi perguntado para esses alunos aí como que era, né, essa importância da formação, da ligação do meio ambiente dentro da escola e também se eram trabalhadas essas questões dentro da escola, né, e 100% dos entrevistados julgam que é muito importante trabalhar essas questões ambientais, né, dentro da escola, e 66%, né, desses alunos falam que essas temáticas elas ocorrem, né, com um trabalho dentro da instituição do SESC, né. Souza também vai nos lembrar que deve ser abordado com regularidade, né? Uma vez que essas instituições elas estão formando e por ali vão passar cidadãos. Então, quanto mais a gente abordar, melhor vai ser. Também, né, sobre a importância dessa questão do processo de ensino e aprendizagem, né, a gente perguntou para eles em quais plataformas eles viam esses assuntos ligados ao meio ambiente, né? Foi então, apareceu nas respostas ali, né, 94% na televisão, 88% na internet e com 84% ali na escola, né? Então uh, nós temos uma grande porcentagem aí, né, de pessoas que visualizam, né, essas questões. Então, e um dos lugares, né, ocupando os três aí, é a escola, né? Então, o que nos deixa confiantes e seguros, né, que essa formação dentro da escola ela é muito importante e ela é efetiva, né? Então, estar trabalhando as questões ambientais na escola é um ponto que mexe com essas consequências aí, né, de aprendizado, né, e que vai formar opiniões e cidadãos, tá? Aqui a gente pergunta, né, quais são então as principais ações que esses indivíduos fazem, né, no seu dia a dia aí
para tornar, né, e proteger o meio ambiente, né? A maioria fala que economiza água, separa lixo e tudo mais, mas que de fato não participa de nenhum grupo ambiental. Então isso também é uma outra coisa, né, que Costa e Cunha destacam, que as pessoas elas têm esses cuidados, mas que não participam, né, de grupos, não discutem. Então, fazem as coisas pelo meio ambiente, constroem essas questões de sustentabilidade, mas não discutem, né, com os seus pares essas temáticas, né. Na opinião dos entrevistados, 54%, né, eles acreditam que nunca, né, são bem-sucedidas essas rodas de conversa e grupos que trabalham essas temáticas, né. Então, Jacob fala que é muito importante buscar fomentar a participação desses indivíduos nesses grupos, né, para que seja também fomentado dentro da sala de aula e fora da sala de aula. Tá? A gente entende, né, que ao longo dos séculos aí a EJA passou por diferentes, né, movimentos sociais, políticos, econômicos que influenciou nessa educação, né, e nesse cenário atual aí, e que a educação hoje de jovens e adultos é um processo educacional fundamental que vai além, né, dessa simples transmissão de conhecimento. E essa abordagem educacional com o meio ambiente, ela não se limita só à sensibilização, mas também cultivar um amor, um comprometimento por esse meio ambiente, né, promovendo um senso de pertencimento à natureza. E, né, que a escola vai desempenhar um papel fundamental para isso, para tornar esses cidadãos mais críticos, mais participantes, né, não só da sociedade, mas desse processo coletivo de discussão. Aqui estão algumas referências bibliográficas. Eu fico à disposição, né, para que, se alguém tem alguma dúvida, entre em contato, né, e a gente possa conversar um pouco mais. Obrigado pela oportunidade, né, e nos vemos em breve.